Novos documentos sobre o caso Jeffrey Epstein foram revelados e mostram uma possível conexão do caso com o Brasil. É isso mesmo. Anotações de um interrogatório levam a crer que havia brasileiras entre as vítimas de tráfico sexual. Vamos falar sobre esse assunto importantíssimo com a nossa Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Vamos lá, Sofia. Tem uma implicação aí para o Brasil nessas revelações todas? Tem implicações para o Brasil. O caso Epstein, para quem não lembra, aquele caso de um bilionário que tinha uma ilha particular na qual muitas pessoas iam visitá-lo e aonde rolava exploração sexual infantil. Ele foi preso e acabou se suicidando na prisão. Eu coloco entre aspas porque a história oficial é que ele se suicidou, mas existem boas razões para acreditar que ele foi suicidado na prisão, né? E existem documentos sobre esse caso e que o Trump tá o tempo todo se elegeu dizendo que ia revelar tudo, só que como provavelmente o nome dele é um dos que aparece nesses documentos, provavelmente não, a gente já sabe que o nome dele aparece nesses documentos, Uhum. tá segurando essas informações. Acontece, Ana, que tá sendo meio que divulgado a conta-gotas esses documentos. Divulgamos aqui, divulgamos outros ali, etc. E a gente teve uma última divulgação no dia 19, na sexta-feira. Então, por que. Nossa, mas foi sexta-feira, dia 19, por que vocês estão trazendo a notícia hoje? Porque, gente, cada vez que sai documentos disso, são muitos documentos, então passam uns dias até a imprensa conseguir digerir o que tem lá e poder virar notícia, tá? Uhum. E uma das informações que saiu disso aí, que implica o Trump, é que o Trump viajava com Epstein muito mais do que ele admitia. Uhum. Então, uma das informações que a gente tem é essa aqui, né? Trump viajou em jato de Epstein ao menos 8 vezes, diz nova divulgação. Então, vai contar aqui pra gente, registros de voo mostram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajou no jato particular de Epstein muitas vezes, muito mais vezes do que havia sido relatado anteriormente ou de que tínhamos conhecimento, escreveu o procurador assistente dos Estados Unidos no Distrito do Sul de Nova York em um e-mail datado de 8 de janeiro de 2020. Trump constava como passageiro em pelo menos 8 voos entre 93 e 96, incluindo pelo menos 4 voos nos quais Ghislaine Maxwell, que é a esposa do Epstein, que era uma das responsáveis por recrutar aí meninas para exploração sexual, também estava presente, dizia o texto. Em um voo de 1993, Trump e Epstein são os únicos 2 passageiros listados e em outros, os únicos 3 passageiros são Epstein, Trump e o então jovem de 20 anos. Em outros 2 voos, 2 das passageiras eram mulheres que poderiam ser testemunhas em um caso Maxwell. Então, ou seja, o Trump estava viajando muito aí com o Epstein, Ana. Inclusive, eles eram bem íntimos, né? Obviamente, o governo Trump não gostou dessa divulgação e o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso Ministério da Justiça, soltou uma notinha no Twitter. O Departamento de Justiça divulgou oficialmente quase 30 mil páginas adicionais de documentos relacionados a Jeffrey Epstein. Alguns desses documentos contêm alegações falsas e sensacionalistas contra o presidente Trump que foram submetidos ao FBI pouco antes da eleição de 2020. Para que fique claro, as alegações são infundadas e falsas. E se tivessem um mínimo de credibilidade, certamente já teriam sido usadas como arma contra o presidente Trump. No entanto, em virtude do nosso compromisso com a lei e a transparência, o Departamento de Justiça está divulgando esses documentos com as proteções legalmente exigidas para as vítimas de Epstein. É bom que ele não fala quais são essas alegações falsas e sensacionalistas, então já deixa no ar assim, e daí qualquer um pode interpretar o que quiser dessa divulgação aí. Agora, Ana, tem alguns desses documentos, que daí foi a BBC News Brasil que conseguiu achar essas informações, que citam Brasil nessa última divulgação. Falando mais especificamente, são documentos são anotações que foram feitas durante o interrogatório feito pelo FBI sobre o caso Epstein. Interrogatório de quem nós não sabemos, porque está tarjado o nome da pessoa que estava sendo interrogada. E existem muitas dessas tarjas no documento que dificultam a interpretação do que tem lá,
mas pelo menos em alguns desses casos as tarjas elas fazem sentido porque estão lá para proteger nomes de vítimas, então é compreensível que existe essa preocupação em proteger a identidade das vítimas, especialmente quando a gente está falando de crimes de exploração sexual, e ainda mais exploração sexual de menores, né, Ana? Mas então, um dos documentos é esse aqui, que fala de amigos e amigos, um grande grupo brasileiro. Aqui, o que dá para entender, com base no contexto, é que esse grande grupo brasileiro está se referindo a um grande grupo de meninas brasileiras que estavam lá sendo exploradas sexualmente. E nesse mesmo documento também vai ter anotações de uma vítima que teria acabado de chegar do Brasil e um outro documento que fala que de uma vítima que planejava voltar para o Brasil, mas que ainda estava em Nova York. Então, Ana, ao que tudo indica, nós temos vítimas brasileiras no plural entre as vítimas do caso Epstein. Vou levar a gente lá para uma reportagem da BBC News Brasil, que foi republicada pelo Globo, pelo G1, desculpa, que vai falar sobre isso. Grande grupo brasileiro, elo no caso Jeffrey Epstein com o Brasil revelado em novos documentos. Vou direto para a parte que nos interessa. Aqui, os registros fazem parte de um conjunto maior de milhares de arquivos que inclui fotos, vídeos e documentos de investigação reunidos por autoridades americanas ao longo dos anos. Segundo o documento do depoimento, uma pessoa que é citada como JE, provavelmente Jeffrey Epstein, teria imposto critérios sobre as meninas que lhe eram apresentadas, afirmando que não queria Spanish or dark girls, pelo contexto aparentemente se referindo a latinas hispânicas. Fica pior, né? Só vai ficando pior. Em um trecho, as anotações escrevem características físicas de uma pessoa citada como de pele mais escura e aparência amazônica, que teria sido trazida no final em momento de desespero quando os envolvidos estariam ficando sem garotas. Gente, pesado. O documento diz que Jeffrey Epstein realmente estava apaixonado por ela e que talvez tenha falado em fazer um esboço ou pintura. Uma anotação lateral diz: vivendo com a mãe aos 13 e saiu de casa aos 14. Olha as idades, gente. Meu Deus. O mesmo documento traz ainda fotos cujas legendas falam sobre uma festa brasileira e um desfile brasileiro, mas tarjas impedem a identificação do local ou das pessoas envolvidas. O relato também fala sobre a idade das meninas com uma preferência de Epstein por menores. Em certo momento, tarja, não fala nome, né, ouviu pedindo documentos de identidade para as meninas. Ele queria se certificar de que tinham menos de 18 anos porque não estava acreditando nelas, já que Tarja e uma outra pessoa que não é citada tinha bagunçado tudo ao levar garotas mais velhas. Meu senhor. Gente, ele pedia documentos para comprovar que elas tinham menos de 18 anos e não mais. É disso que nós estamos falando. Ana, sendo bem sincera, você vê, tudo isso aí, todo esse contexto tá deixando claro que eram muitas meninas brasileiras. Se eles chegaram a fazer uma festa de meninas brasileiras, um desfile de meninas brasileiras, é porque eram muitas. E isso era algo que a gente já podia imaginar. E por que eu digo algo que a gente já podia imaginar? Porque teve uma pessoa em especial, o Jean-Luc Brunel, que era um ex-agente de modelos que trabalhava para Jeffrey Epstein, que ele buscou meninas brasileiras em agências de modelo aqui no Brasil em 2019. Então a gente já tinha essa informação, que tinha um francês que veio no Brasil buscar meninas brasileiras, que eram ex-agentes de modelos, que trabalhava para o Epstein. A gente não tem mais como saber mais informações sobre isso, porque ele, assim como Jeffrey Epstein, morreu na prisão. No caso, em 2022. Então, mais casos aí que a gente fica, nossa, que bom, que é conveniente, né, essas mortes. Enfim, Ana, eram essas informações. Você vê, esse caso todo é espantoso não apenas pelo que aconteceu, mas também pela forma como o governo americano tem lidado com isso, né? O governo e a sociedade, eu diria assim, porque isso era realmente para estar pegando mais fogo do que tá.
né? Essa promessa toda de vamos divulgar os arquivos e daí não divulga, quando divulga faltando um monte de coisa, com um monte de texto tapado que assim vai além de nomes de menores, vai com foto que não tem nada a ver, some foto que tinha a ver, sabe, toda essa defesa de entidades do governo americano, né, com o Departamento de Justiça americano defendendo frontalmente, dizendo que as alegações contra o Trump são falsas. É muito assustador que uma coisa dessa magnitude seja tratada dessa forma pelos Estados Unidos. Era de se imaginar também que pudesse, né, aliás, né, que tenha de vários outros países e do Brasil, né, também nesse caso. A gente sabe que o Brasil muitas vezes é visado pelo tráfico de exploração sexual, então a gente era de se imaginar, e eu espero que o Brasil tenha, diante desta informação, uma posição muito mais séria do que a que os Estados Unidos, né, como gestão nesse momento, estão fazendo deste caso. Espero que o Brasil seja capaz de olhar para isso e entrar neste assunto e nesta parte que nos cabe aí com muito mais seriedade, porque é realmente muito preocupante você saber que meninas brasileiras estiveram... digo isso, né? Uma coisa é você calcular que isso poderia ter acontecido, outra coisa é você ver essas informações ali, e aí nós temos uma responsabilidade de saber qual é o envolvimento do Brasil nisso, de onde vieram essas meninas, quem são, como estão, quem é responsável, né, pela saída delas do Brasil e pelo que aconteceu com elas. Então espero que o Brasil demonstre e dê mais uma vez um exemplo o exemplo para os Estados Unidos, que estão realmente passando mais uma vergonha internacional, para dizer o mínimo diante de um caso desse, né? Realmente de embrulhar o estômago, assim, né? E realmente, você tem toda a razão, Sofia, isso vai aparecendo aos poucos, porque é muita informação, difícil de ler, pois muito desorganizada. A gente tem muita iniciativa de estrutura de informação para dar a ver estes documentos e permitir que as pessoas possam vasculhá-los e olhá-los e descobrir o que mais tem ali, e quanto mais a gente olhar, pior vai ficar, porque mais coisa vai aparecer. Isso num grupo de documentos que hoje a gente continua entendendo isso, que foi um grupo de documentos que foi liberado, porém não antes de passar por um pente fino muito sério, provavelmente na tentativa de tirar aí alguns nomes dessa história toda, né? Especialmente de um certo homem laranja. Enfim, ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Vamos lá, chat, a gente volta em instantes, apenas para dar tchau. Esse foi nosso último corte do dia. Bora lá.